No episódio de hoje desta série O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Isaac Newton, o explorador do universo. Sempre gravado ao vivo daqui, da Academia Lato Senso do Instituto de Capoeira e Filmes, lembrando de que nenhum grande homem vive em vão, e que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capoeira. Ao amanhecer do dia de Natal do ano de 1642, numa casa de campo em Walshop, no condado de Lincoln, na Inglaterra, nascia prematuramente um menino de aspecto tão débil que as duas vizinhas que prestavam assistência à mãe declararam que o bebê morreria antes de chegar a noite. No entanto, o bebê viveu 85 anos e a sua pobre e fraca cabecinha, tão débil que nos primeiros anos de vida teve de ser sustentada por um colarinho especial de couro, bem cedo revela que continha um dos mais brilhantes cérebros que o mundo veio a conhecer. O possuidor daqueles cérebro recebeu um título de nobreza e foi coberto de honrarias e chegou a ser rico. Chamava-se Isaac Newton. Entre os seus antepassados não existia ninguém cujas capacidades fizessem pensar que aquele débil menino chegaria a ser um gênio. O pai, que não tinha ocupação, morreu com 37 anos, semana antes do nascimento de Newton. E sua mãe não se distinguia em nada das demais vizinhas da aldeia de Walshop. Em vão, os conhecedores se debruçaram sobre a genealogia de Isaac Newton. Nas 3 gerações observadas, não encontraram qualquer indício que explicasse os seus extraordinários dotes. E foi com certa lentidão que se manifestou o talento de Newton. Na escola, foi um dos piores alunos até o dia em que saiu vitorioso de uma luta com um companheiro mais forte que ele. Aquele rapaz suplantava-o nos estudos e Newton decidiu completar o seu triunfo, demonstrando que poderia ser melhor aluno. O tio de Newton, ao verificar e como o pequeno se aplicava cada vez mais, sugeriu que ele frequentasse estudos superiores e conseguiu que, aos 18 anos, fosse admitido no Trinity College em Cambridge. A Grande Peste de 1665 e 1666 obrigou Newton a interromper os estudos e teve um efeito notável na sua carreira. Num terrível período de 3 meses, pereceu uma 10ª parte da população de Londres. A Universidade de Cambridge foi encerrada e Newton, que então contava 23 anos, regressou ao Walshop para meditar. Estas meditações, que levou a cabo na propriedade de sua mãe durante 18 meses, constituíram a base de todas as suas realizações posteriores. De Newton se dizia, quando era pequeno, que ele não estava sempre nas nuvens, que o verdadeiro motivo de sua distração
torna-se evidente durante a estadia forçada no campo. O jovem era dotado de um poder de concentração verdadeiramente espantoso. Era capaz de refletir sobre os problemas mais complexos horas a fios. Aliada a esta qualidade, possuía outra igualmente excepcional, uma intuição que lhe permitia penetrar sem rodeios no âmago dos problemas. Desde os tempos mais remotos, os sábios acreditavam que o Sol, as estrelas e os planetas, características celestes diferentes de que tudo que existia no planeta Terra. Antes de Newton era inconcebível pensar de uma outra maneira. Pode ser que, conforme Voltaire declarou mais tarde, tivesse sido ao ver cair uma maçã de uma árvore que Newton se interrogou sobre se a força que impelia para o solo não seria a mesma que mantinha a Lua em órbita. Esta ideia parecia a Newton mais razoável do que a percepção aceita na época, proposta por Descartes, de que a Lua e os planetas seriam arrastados por suas órbitas por turbilhões, numa substância invisível, impalpável e indefectível chamada éter. Newton aplicou-se a este problema e, embora o resultado do seu estudo não fosse publicado senão 25 anos mais tarde, tinha já aos 24 anos descoberto as leis do movimento e da gravitação universal. Ele criou também um novo sistema matemático para demonstrar as suas teorias, o cálculo infinitesimal. Durante aquele período de 18 meses, dedicou-se ao estudo de uma surpreendente variedade de temas. Descobriu as leis e que governam as marés. Adquiriu, numa feira, uns prismas, onde, por baixo preço, e que ele fez uma série de brilhantes experiências, acabando por demonstrar que a luz branca se compõe de todas as cores do espectro solar e de que cada cor se refrata segundo um ângulo característico, quando passa através de um prisma. Poliu lentes e espelhos e fabricou um novo tipo de telescópio. Quando já velho, o elogiaram pela grande contribuição que trouxeram ao estudo do universo. Ele observou: não mostrei perspicácia especial, apenas a capacidade de me dedicar pacientemente e pensar. Fez as suas descobertas, como disse, pensando constantemente no problema até que os primeiros raios se fosse convertido pouco a pouco numa torrente de luz. Por esse tempo, Newton nada disse sobre as suas descobertas em workshop. O hábito de não tornar públicos seus trabalhos haviam de estar na origem de violentos debates em que se veriam implicado mais tarde. Em 1667, regressou a Cambridge como assistente. Professor Isaac Barrow considerava uma pessoa de capacidade absolutamente especial e de uma habilidade singular. Quando Barrow se aposentou em 1667, indicou Newton, então com 26 anos, para suceder. E Newton desempenhou este cargo durante 32 anos.
Pouco depois da nomeação, a Sociedade Real de Londres para o Progresso das Ciências viu o novo telescópio de reflexão de Newton e imediatamente o elegeu seu membro. Surpreendido pelo entusiasmo da sociedade, Newton apresentou também um relato das experiências sobre a luz que o haviam levado àquele invento. A comunicação originou uma violenta controvérsia, não porque as experiências fossem inexatas ou as conclusões irrefutáveis, mas porque as descobertas de Newton não se coadunavam com determinadas teorias então vigentes. Houve tantos protestos que Newton acabou por exclamar, desgostoso: Creio vem que um homem devia renunciar a criar e que, quem quer que seja, ou tem de se tornar um escravo para defender o que fazer. Desde então, ainda mostrou maior relutância em tornar públicas as suas descobertas. Ainda estudante, começara Newton a trabalhar no cálculo infinitesimal. Mas só ao professor deu conhecimento do método. Alguns anos mais tarde, Gottfried Wilhelm von Leibniz, o grande matemático alemão, apresentou um método essencialmente idêntico. A princípio, Leibniz admitiu que ele e Newton haviam trabalhado simultaneamente sistemas análogos. Publicou o trabalho e acendeu-se a disputa e Newton foi acusado de plágio pelos partidários de Leibniz. Para esclarecer a questão, Jean Bernoulli, um famoso matemático suíço, publicou 2 problemas e pôs a disputa à sua resolução no prazo de 1 ano. Leibniz resolveu um dos problemas e ainda trabalhava no outro quando terminou o prazo. Quando Newton ouviu falar dos problemas, resolveu rapidamente em menos de 25 horas. Enviou as soluções à Sociedade Real para o Progresso das Ciências, que as publicou sem revelar o nome do autor. Ao vê-las, Bernoulli comentou: conhece-se o leão pelas garras. O teste demonstrou indubitavelmente que Newton tinha de fato criado o cálculo infinitesimal. De nenhuma outra maneira teria ele podido resolver o problema. A publicação dos Principia, a mais importante obra de Newton, ficou a dever-se em grande parte a uma circunstância infeliz. Edmundo Halley, jovem e brilhante cientista, que mais tarde viria a ser o astrônomo real, não conseguindo fazer o cálculo da órbita dos planetas, solicitou ajuda a Newton. Soube então, com assombro, já ter Newton realizado esses cálculos. Revelando-se, a princípio, infrutífera a procura dos cálculos na desordenada mesa de trabalho de Newton, prontamente este os refez todos. Entretanto, Halley deu-se conta do grande valor das descobertas tão descuidadosamente espalhadas pelo recanto da mesa de Newton e ofereceu-lhe para promover a sua publicação, custeando as despesas. Newton concordou e assim nasceram os Principia, uma das mais extraordinárias obras científicas publicadas. Até o momento em que Einstein
apresentou a sua famosa teoria de relatividade, nenhuma outra obra teve impacto no desenvolvimento do pensamento humano. Newton explicou a mecânica do universo. Einstein abordou a estrutura microscópica da matéria e estabeleceu o princípio da identidade da massa e da energia. Nos Principia, Newton aperfeiçoou e esclareceu tudo o que descobrira anteriormente sobre o movimento dos planetas e seus satélites. Durante os meses de que necessitou para preparar a obra, sucedia muitas vezes de estar sentado imóvel, tempo infinito, até que se precipitava para a mesa de trabalho e escrevia horas seguidas sem sequer puxar uma cadeira para se sentar. O secretário de Newton contava que este raramente se deitava antes das 2 horas da manhã. Algumas noites, não antes das 5 ou 6 da madrugada, e muitas vezes se esquecia até de comer. Newton deu ao livro o subtítulo A Estrutura do Sistema do Universo. Os próprios matemáticos tiveram dificuldades em compreender a obra, não só devido à complexidade dos problemas que tratava, mas porque Newton a tornara propositadamente difícil para não ser infortunado ou importunado pelos pequenos principiantes da matemática, que eram quase todos os outros. Escrita em latim, a língua universal da ciência na época, os Principia são constituídos, da sua maior parte, por fórmulas e equações matemáticas. Durante 2 séculos, e foi o principal guia do pensamento científico do mundo. Anteriormente, todos os pensadores tinham sustentado que a continuidade do movimento dos planetas ao longo das órbitas implicava a continuar atuando de uma força. Nos Principia, Newton afirmava que um corpo em movimento seguiria indefinidamente uma trajetória retilínea, a menos que a oposição de alguma força o detivesse. Os planetas descrevem órbitas circulares porque a força granítica do Sol equilibra exatamente a força centrífuga original pela sua deslocação através do espaço. Como no espaço não há atrito, nenhuma outra força é necessária para as manter e girar a velocidade constante por tempos indefinidos. Newton desenvolveu as implicações da lei da gravitação universal. Toda partícula do universo é alvo da atração gravídica por parte de qualquer outra partícula em proporção direta ao produzido nas massas respectivas e inversa ao quadrado da distância entre elas. Mostrou como determinar a massa do Sol e dos planetas. Estabeleceu regras para o cálculo das órbitas dos cometas. Provou que a força da gravítica da Lua e do Sol ocasiona marés mortas, quando aquelas forças se opõem mutuamente. Uma tão maravilhosa unidade como a que Newton encontrara no sistema planetário teria de ser, segundo ele afirmava, atribuída a uma ordem estabelecida por um Criador Supremo. Um dos maiores êxitos de Newton
e verificou-se mais de um século após a sua morte. A sua lei da gravitação foi incondicionalmente aceita pelos astrônomos quando observaram que o planeta Urano deveria ser afetado pela atração gravítica de outro planeta ainda por descobrir. Com a aplicação da lei de Newton, o J.J. Leverrier, na França, e J.C. Adams, na Inglaterra, calcularam independentemente a posição do planeta desconhecido. Newton nunca se casou e não lhe conhece nenhum edílio. A sua sobrinha, a bela e alegre Miss Catherine Borton, era a governanta de sua residência de Londres. Newton possuía uma estrutura mediana, era bem parecido, tinha a pele rosada e os olhos brilhantes. Era comedido em todos os seus hábitos. Quando uma vez lhe perguntaram por que não fumava, ele respondeu: porque não desejo adquirir novas necessidades. Tinha aptidão especial para ganhar dinheiro e foi sempre tão bem sucedido que deixou uma fortuna no valor de aproximadamente 40 mil libras, uma enorme quantia para aquela época. Em 1705, a rainha Ana armou o cavaleiro numa cerimônia solene em Cambridge. Foi o primeiro cientista que recebeu tão grande honra. Isaac Newton morreu com 85 anos. A sua morte foi chorada por toda a Inglaterra e no mundo inteiro. Foi sepultado na abadia de Westminster, onde repousam os restos mortais das grandes figuras da Inglaterra. Acerca do trabalho que realizara durante toda a vida, escreveu o seguinte: não sei como o mundo me julga, mas a mim próprio pareceu-me que tenho sido uma criança que brinca na praia e que se diverte quando encontra uma pedra mais lisa do que a outra, uma concha mais bonita do que as comuns, enquanto o imenso oceano da verdade jazia perante mim como uma incógnita. No próximo episódio desta série, O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Cleópatra. Quem foi Cleópatra? Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Senso do Instituto Icapuí Filmes. Lembrando